So, for the first time, let me now unveil Xbox. A ideia de que a Microsoft deveria criar seu próprio console começou a ganhar força lá em 1998, com Seamus Blackley, Kevin Batches, Ted Hayes e Otto Burks. Eles formariam o primeiro time do Xbox depois de ter apresentado com sucesso a ideia para Bill Gates. Originalmente chamado de Direct Xbox, a proposta era de torná-lo o primeiro console construído como um PC e trazer toda a flexibilidade de desenvolvimento para o mundo dos consoles. O Direct Xbox iria rodar o Windows 2000, que facilitaria a vida dos desenvolvedores, graças à sua arquitetura, além de oferecer 2 vezes mais poder de processamento se comparado ao líder da época, o PlayStation 2. Agora, tente dizer Direct Xbox umas 20 vezes. Bem, eles tentaram e foi aí que reduziram o nome para Xbox. E apesar da equipe de marketing desacreditar que Xbox pegaria, eles apenas adicionaram a lista de possíveis nomes para provar que estavam certos, que o nome era estúpido. Após consultas com o público, bom, você já sabe o resultado, Xbox pegou. Entre 1999 e 2000, a Microsoft realizou um feito que definiria o futuro do Xbox. Eles compraram a Bungie, e junto dela o jogo que abriu a mente dos PC gamers. Halo Combat Evolved. Bom, parece tudo certo, mas muitos não ficaram convencidos logo de cara. Americanos fazendo consoles? Este seria o primeiro console oferecido por uma empresa norte-americana após o Atari Jaguar parar as vendas em 1996. Quando foi apresentado na Games Developer Conference em Los Angeles no ano 2000, tinha esse formato de X e algo não parecia certo. Ao lado estava Bill Gates, com uma jaqueta de couro parecendo algum tipo de vilão desconhecido da Marvel. Quase um ano depois, Bill Gates, com a ajuda de Dwayne The Rock Johnson, revelou o design final do Xbox em 2001, na CES Las Vegas, juntamente com suas especificações e data de lançamento. Com a CPU de 32 bits a 733 MHz e um Intel Pentium 3 customizado e 64 MB de memória RAM a 200 MHz, uma GPU NVIDIA de 250 MHz, batizada de NV2A, um HD de 8 ou 10 GB a 5.400 RPM e um sistema de arquivos FAT-X. A placa de áudio era uma NVIDIA MCBX, ou SoundStorm. As saídas de vídeo possíveis eram as padrões: vídeo composto, super vídeo, vídeo componente, mas o Xbox já estava preparado para HDTV. Sim, 1080i já era possível. No dia 15 de novembro de 2001, na América do Norte, começaram as vendas. Preocupações com relação à aparência, design, inclusive o preço de $299, deixaram de existir após mais de 1 milhão de consoles que voaram das prateleiras em apenas 3 semanas. O Xbox teve várias versões, mas as mudanças refletiram apenas no seu design. Provavelmente o evento mais importante na evolução do Xbox e do crescimento da Microsoft na indústria dos jogos ocorreu no primeiro aniversário do console, com o lançamento do Xbox Live em 2002. Com mais de 150 mil assinantes na sua primeira semana, o Xbox Live foi um sucesso absoluto, e os números continuaram crescendo exponencialmente para a rede de jogos online da Microsoft nos anos seguintes. Enquanto a base do Xbox continuou a crescer com a adição do Xbox Live, as vendas não iam tão bem nos anos seguintes. Em fevereiro de 2003, a Microsoft já havia começado a planejar a próxima geração do Xbox, com o nome Xenon. A Electronic Arts criticou a estrutura baseada em assinatura do Xbox Live e decidiu deixar de lançar o popular Maiden para a Xbox em 2003, apenas para firmar um acordo com a Microsoft um ano depois. Além disso, a empresa continuou a perder dinheiro em cada console vendido, e até 2004, a tecnologia que já fora o maior ponto de vendas do sistema tornou-se uma de suas limitações mais frustrantes.
Ainda assim, a Microsoft avançou com novos recursos, destinados a tornar o Xbox e seus herdeiros a central de mídia online que deveria ser, com o lançamento do Xbox Live Arcade em novembro de 2004. O lançamento de Halo 2 provou que os rumores do desaparecimento do Xbox haviam sido muito exagerados, com mais de 2,5 milhões de unidades vendidas nas primeiras 24 horas em que o jogo ficou disponível. Any idea what it means? Dear humanity, we regret being merely ambassadors. We regret coming to Earth. And we most definitely regret the Corps just blew up our raggedy-ass fleet! Hoorah! As tão esperadas vendas de 125 milhões de dólares foi o lançamento mais bem sucedido de qualquer produto de entretenimento, seja jogo, filme ou álbum de música, na história do consumidor até esse ponto. Agora, a lista de jogos mais vendidos no Xbox. Em sexto lugar, Rockstar Games Double Pack, GTA 3 e GTA Vice City. Este pack vendeu 2,49 milhões de cópias. Em GTA 3, jogadores devem completar missões para progredir na história. É possível ter várias missões disponíveis de uma vez, enquanto algumas exigem que o jogador espere por futuras instruções ou eventos. Além das missões, jogadores podem explorar o mundo do jogo e ter a possibilidade de completar missões secundárias. O jogo permite que o jogador controle o criminoso mudo Claude. O jogador pode correr, pular e usar veículos para se movimentar em Liberty City. Inimigos podem ser combatidos com ataques corpo a corpo, armas de fogo e explosivos. Ao tomar dano, a barra de saúde pode ser completamente regenerada pelo uso de itens que recuperam a saúde. Um colete à prova de balas pode ser utilizado para conter danos de tiros ou explosões, mas deterioriza-se com o uso. Quando a barra de saúde chega ao fim, o jogo encerra, e o jogador reaparece no hospital mais próximo ao custo de perder todas as armas, colete e uma certa quantia de dinheiro. Se o jogador comete algum crime durante o jogo, a polícia e as forças da lei podem aparecer, tal como indicado pelo nível de procurado que é exibido no HUD. No medidor, as estrelas exibidas indicam o nível de procurado atual. Por exemplo, no nível limite de 6 estrelas, esforços dos oficiais para incapacitar o jogador se tornarão mais agressivos. O nível de procurado entra em um modo de cooldown e ocasionalmente decai quando o personagem está escondido dos oficiais. Quanto à história, durante um assalto em um banco em Liberty City, o ambicioso criminoso Claude é baleado e atingido por sua namorada e cúmplice Catalina. Apesar de ter sobrevivido ao tiro, é preso e sentenciado a 10 anos de prisão. Enquanto é transportado em um camburão, Claude e outro preso, 8-Ball, são inadvertidamente libertados após um ataque contra a polícia e conseguem escapar para um esconderijo. E é aí que o jogo começa. GTA 3 é o primeiro jogo de mundo aberto da série a utilizar o motor gráfico da Criterion Games, o Renderware. Durante o desenvolvimento do jogo, a equipe expandiu os conceitos vistos nos jogos anteriores da série GTA. A intenção era de recriar a liberdade e diversidade dos jogos anteriores em um mundo 3D vivo e aspirante. GTA Vice City. Por utilizar o mesmo motor gráfico de GTA 3, as mecânicas são basicamente as mesmas. Foram incorporadas melhorias e adicionados outros tipos de armas e veículos. E claro, por ser outro jogo, a história é outra. Em 1986, Tommy Vercetti, um criminoso ex-membro da família mafiosa Forelli, é libertado da prisão após 15 anos. Seu antigo chefe, Sonny Forelli, ostensivamente o promove para a posição de capo e o envia para a cidade de Vice City, a fim de atuar como comprador em nome da família em uma série de negócios envolvendo cocaína. O advogado corrupto Ken Rosberg leva Tommy e seus guarda-costas para a negociação nas docas da cidade. Entretanto, eles são emboscados e apenas Tommy e Ken conseguem escapar com vida, perdendo todo o dinheiro de Forelli e a cocaína. Tommy informa Sonny do ocorrido, prometendo sobre ameaças de morte e reaver as drogas e o dinheiro, além de matar quem quer que fosse o responsável pela emboscada. Hello, lad. Say happy birthday to your sister, boy. on. There's still time before he gets back.
Em quinto lugar está Fable, lançado em 2014, com 2,66 milhões de vendas. Fable é um RPG de ação em terceira pessoa, o primeiro da série. Foi desenvolvido para Xbox, Windows e macOS pela Big Blue Box Studios, um estúdio afiliado a Lionhead Studios e publicado pela Microsoft. O personagem principal, conhecido como o Herói de Oakvale, pode interagir com pessoas e objetos, bem como inimigos na batalha. O objetivo de Fable é completar quests que avançam o enredo do jogo, mas Fable também possui quests opcionais e permite que os jogadores busquem ações que não estão diretamente ligadas à conclusão da história. No aniversário da irmã de um jovem menino, a aldeia de Oakvale é atacada por bandidos, matando toda a família do menino. O antigo herói, Maze, resgata o menino, vendo grande potencial nele. Maze treina o menino para se tornar um herói da Guilda de Heróis. Anos passam. Depois de aperfeiçoar suas habilidades, Maze informa o herói de uma vidente cega morando em um campo de bandidos perto de Oakvale e aconselha o herói a se infiltrar no campo dos bandidos. Para surpresa do herói, a vidente cega é na verdade sua irmã mais velha, Teresa, que foi levada por Twin Blade, um ex-herói e atual Bandit King. Após um confronto com Twin Blade, o herói tem a opção de matar ou poupar o bandido. Mais tarde na vida do herói, depois de ganhar mais reconhecimento entre os habitantes de Albion, ele é convidado a lutar na arena, onde conhece o herói lendário chamado Jack of Blades, que dirige as batalhas da arena. Como desafio final, Jack coloca o herói contra seu rival, que também foi uma vez sua amiga de infância e companheira de quarto na Guilda Whisper. Quando o herói a derrota, ele pode escolher matá-la ou poupá-la. O herói descobre que o próprio Jack of Blades destruiu Oakvale, auxiliado por Teresa. Descobre também que sua mãe está viva na prisão Bargate. Depois de derrotar Jack, o herói deve escolher se deve manter a espada dos Aeões, matando sua irmã, ou expulsá-la para sempre em um portal criado pela morte de Jack of Blades. Dependendo do alinhamento do herói e da escolha do jogador de usar ou destruir a espada, há um total de 4 finais diferentes. Em quarto lugar, com 2,86 milhões de vendas, está The Elder Scrolls 3: Morrowind. Morrowind é um jogo de ação e fantasia de mundo aberto desenvolvido pela Bethesda Game Studios e publicado pela Bethesda Softworks. É a terceira edição da série de Elder Scrolls. Foi lançado na América do Norte em 2002 para Windows e Xbox. Morrowind começa com o personagem do jogador tendo sido preso, chegando em Morrowind de barco para ser perdoado. Este é um segmento introdutório comum na série. Logo no início, o jogador é sucessivamente questionado por um companheiro prisioneiro, um oficial e um burocrata enquanto está sendo registrado como cidadão livre, escolhendo no processo o nome do personagem, raça, gênero, classe e nascimento. Isso afeta os atributos e habilidades iniciais do jogador. Com uma trama épica, Morrowind conseguiu chegar ao coração dos amantes de RPG. Um mundo enorme e detalhado a ser descoberto, a possibilidade de editar seu personagem e a aparição da câmera em terceira pessoa fizeram deste jogo uma obra-prima. Existem diferentes narrativas além da principal. O jogador pode se unir a qualquer uma das guildas, servir a guarda imperial ou fazer-se de mercador para acumular a maior fortuna possível. As possibilidades eram infinitas. Para muitos jogadores, é o melhor jogo de RPG da história. O terceiro lugar está com Tom Clancy's Splinter Cell, com 3,02 milhões de vendas. Tom Clancy's Splinter Cell é um jogo de furtividade desenvolvido pela Ubisoft e feito na Unreal Engine 2. É o primeiro jogo da série, aprovado pelo autor Tom Clancy. Segue as atividades do agente Black Ops da NSA, Sam Fisher. O foco primário e a marca registrada da jogabilidade de Splinter Cell é a furtividade, com grande ênfase na luz e na escuridão. O jogador é encorajado a se deslocar pelas sombras para manter-se oculto sempre que possível. O jogo exibe um medidor de luz que reflete o quão visível é o personagem para os inimigos e óculos de visão noturna ajudam o jogador a movimentar-se na escuridão. Já o de visão térmica auxilia na fumaça e neblina. O jogador começa a maioria das missões com um fornecimento limitado de armas menos do que letais, o que encoraja fortemente o uso de sigilo sobre a força bruta. A flexibilidade do movimento é um ponto focal de Splinter Cell.
Fisher pode se esgueirar com inimigos por trás para agarrá-los, permitindo interrogatórios, incapacidade silenciosa ou uso de escudo humano. Fisher é acrobático e fisicamente adepto, e tem uma variedade de manobras. A história conta que, em abril de 2004, o presidente da Geórgia é assassinado, permitindo que o bilionário georgiano Kobayan Nikoladze aproveite o poder com um golpe de Estado. Em agosto de 2004, o ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos e veterano de guerra do Golfo Sam Fisher são recrutados pela Agência Nacional de Segurança para trabalhar dentro de sua nova divisão, 3rd Echelon. Com 6.430.000 vendas, o segundo lugar vai para Halo Combat Evolved. Halo é um jogo de ficção científica militar de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Bungie e publicado pela Microsoft Game Studios. Lançado em 15 de novembro de 2001 como um título de lançamento exclusivo para Xbox, foi o primeiro jogo da franquia Halo. O enredo envolvente foi adaptado e elaborado em uma série de romances e histórias em quadrinhos. O jogo foi posteriormente lançado para download no Xbox 360. Halo se passa no século 26, onde o jogador assume o papel de Master Chief, um super soldado ciberneticamente aprimorado. O jogador é acompanhado por Cortana, uma inteligência artificial que ocupa a interface neural de Master Chief. Os jogadores batalham com vários alienígenas à medida que tentam descobrir os segredos de Halo, um mundo artificial em forma de anel. O jogo foi elogiado por elementos tais como sua história, a variedade de estratégias que os jogadores podem empregar e seu modo multiplayer. Halo tem sido citado como um dos melhores e mais importantes jogos de todos os tempos, e foi classificado pela IGN como o quarto melhor jogo de tiro em primeira pessoa de todos os tempos. Além disso, o jogo inspirou e foi usado na websérie Red vs Blue. Um remake em alta definição, Halo Combat Evolved Anniversary, foi lançado no 10º aniversário do lançamento do jogo original, e foi relançado como parte do Halo The Master Chief Collection, em 11 de novembro de 2014 para o Xbox One. They're using our lifeboat airlocks to attach their boarding craft. We go out and they come in. Clever bastards. O primeiro lugar está com um jogo já citado anteriormente. Com 8.490.000 vendas, Halo 2 é a sequência do jogo de tiro em primeira pessoa Halo, lançado para o Xbox em 2004. Já no primeiro dia de lançamento, rendeu 125 milhões de dólares, um recorde de entretenimento. Halo 2 vendeu 10 milhões de cópias e é o mais vendido da Xbox, e foi o jogo mais popular da rede Xbox Live até ser superado por Gears of War em 2006. Uma versão para o Windows Vista foi lançada em 2007. Neste jogo, no modo single player, você pode escolher jogar com Master Chief John, um dos únicos super soldados do projeto Spartan 2 que sobreviveu, ou Arbiter, um comandante da raça alienígena de elite que se juntou às tropas de Prophets. A história dos dois condecorados heróis é bem contada através de cutscenes e diálogos ao longo do game. Um dos maiores atrativos de Halo 2 é o multiplayer, no qual os jogadores podem disputar uma partida online contra usuários do Xbox através da rede Live da Microsoft. Além disso, é possível construir seu próprio mapa através de um editor que integra o game. Outra novidade bastante interessante que o título trouxe foi a possibilidade de rodá-lo diretamente através do CD. Em 12 de maio de 2005, a Microsoft lançou o Xbox 360, que seria a próxima geração de seu console. Com planos para lançar o 360 em novembro, a empresa claramente esperava que o colocaria em uma boa posição para dominar o mercado, quase um ano inteiro antes da chegada do PlayStation 3 e do Nintendo Wii. O Xbox 360 foi apresentado na MTV em 12 de maio de 2005, com detalhes a respeito do lançamento e jogos divulgados uma semana depois na E3. No Brasil, o Xbox 360 foi vendido oficialmente pela Microsoft desde 1º de dezembro de 2006, tornando-o o primeiro console de jogos a ser comercializado diretamente por seu fabricante no país.
Lançado em 22 de novembro de 2005 nos Estados Unidos, as características principais do Xbox 360 são seu serviço Xbox Live, que permite os jogadores competir online, baixar jogos, demos de jogos, trailers, shows de TV, música e filmes. Lançado em todo o mundo entre 2005 e 2006, o Xbox 360 foi inicialmente escasso em muitas regiões, incluindo a América do Norte e a Europa. As primeiras versões do console sofreram uma alta taxa de falha, mais conhecida por Red Ring of Death, o que fez a Microsoft estender o período de garantia do dispositivo. A partir de junho de 2014, 84 milhões de consoles Xbox 360 foram vendidos em todo o mundo, tornando-se o sexto mais vendido console da história e o console mais vendido feito por uma empresa americana. Embora não seja o console mais vendido de sua geração, o 360 foi considerado o mais influente na distribuição de mídia digital e nos jogos multiplayer para console. Ele teve várias revisões. Em virtude da grande quantidade de aparelhos defeituosos, o Xbox 360 sofreu diversas modificações de hardware. As definições padrões do Xbox incluem o processador IBM PowerPC, tecnologia utilizada pela Macintosh e pelo Nintendo Wii na mesma época. 3 núcleos simétricos de 3.2 GHz cada um, processador gráfico da ATI, clock de 500 MHz, 512 MB de memória RAM GDDR3 a 700 MHz, um processamento de áudio com suporte a 16 bits a 48 kHz, e todos os jogos com suporte a widescreen, HD e Full HD. No dia 20 de abril de 2016, a Microsoft anunciou que não iria mais produzir unidades do console, mas continuaria dando suporte e atualizações necessárias para manter seu funcionamento. No ano anterior, em novembro de 2015, quando o 360 completou 10 anos, a Microsoft anunciou a retrocompatibilidade para os jogos do 360 em seu novo console, que já havia sido lançado em 2013. A lista de acessórios disponíveis para o 360 é bem generosa: controles adicionais, kit Play and Charge, kit Messenger, Media Remote, Wireless Speed Wheel, Ace Combat Flight Stick, mas o mais famoso de todos é o Kinect, codinome Projeto Natal. O Kinect criou uma tecnologia capaz de permitir os jogadores interagir com os jogos eletrônicos sem a necessidade de ter as mãos em um controle, inovando no campo da jogabilidade, já bastante destacado pelas alterações trazidas pelo console Wii da Nintendo e o Move da Sony. Em sexto lugar, com 3.510.000 unidades vendidas, está a sexta versão da série Call of Duty. Modern Warfare 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Infinity Ward e distribuído pela Activision para as plataformas Windows, PlayStation 3 e Xbox 360. Anunciado oficialmente em 11 de fevereiro de 2009, foi lançado mundialmente em 10 de novembro de 2009. Similar às versões anteriores da série Call of Duty, o jogador assume o papel de diferentes personagens durante a campanha single player, mudando de perspectiva de acordo com a evolução da história. No modo campanha, cada missão apresenta uma série de objetivos que são mostrados na tela do jogo, determinando a direção e a distância de tais objetivos. As tarefas variam em cada missão, como o jogador alcançar um determinado checkpoint, eliminar inimigos em locais específicos, permanecer em um local para defender um objetivo ou plantar cargas explosivas em instalações inimigas. O jogador é acompanhado por tropas aliadas, que não podem receber ordens. Laptops que contêm dados de inteligência inimiga aparecem durante as fases e devem ser coletados para ativar diversos extras no jogo. O modo multiplayer permite aos jogadores competir uns contra os outros em tipos de jogos baseados em equipe e deathmatch, em vários mapas. Call of Duty Black Ops 2 fica em quinto lugar nos mais vendidos. É um jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Treyarch e publicado pela Activision. Foi um dos jogos mais esperados de 2012, lançado em 13 de novembro de 2012 para Windows, PlayStation 3 e Xbox 360. Teve 13.820.000 cópias vendidas. Black Ops 2 decorre entre os anos 1980 e 2025, durante o final da Primeira Guerra Mundial e durante uma futura segunda parte da Primeira Guerra Mundial. É também o primeiro jogo da série a apresentar cenários, armamentos e tecnologias futuristas. Também pela primeira vez nos jogos de Call of Duty, Black Ops 2 apresenta histórias ramificadas com jogabilidade não linear, bem como vários finais. Call of Duty Black Ops 2 foi, no geral, bem recebido pela crítica. Na quarta posição, com cerca de 14 milhões de unidades vendidas, Black Ops. O jogador assume o papel de diversos personagens durante uma campanha single player, mudando de perspectiva com o avançar da história. Os personagens jogáveis são agentes de forças especiais conduzindo missões clandestinas por trás das linhas inimigas. Sendo assim, cada personagem tem suas próprias características. O jogo traz também um modo cooperativo intitulado Zombies, cujo propósito é lutar contra uma invasão de zumbis. Projetado inicialmente para World at War, foi retrabalhado para ser incluído em Black Ops.
No mapa 5, os jogadores podem assumir a pele de John Kennedy, Richard Nixon, Robert McNamara ou Fidel Castro. Com pouco mais de 14 milhões de cópias vendidas no 360, Modern Warfare 3 foi lançado em 8 de novembro de 2011 nas plataformas Windows, Xbox 360, PlayStation 3 e Wii. Trouxe melhorias no modo multiplayer, com todo o sistema de recompensas revisado e reconstruído. Uma característica totalmente nova foi a adição de um sistema de classificação similar ao do multiplayer. O jogador ganha pontos de experiência em Survival, desbloqueando novas missões para o modo de missão e novos equipamentos para o modo Survival. GTA V é um jogo de ação-aventura desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela Rockstar Games em 2013 para PlayStation 3 e Xbox 360. Teve 16,84 milhões de unidades vendidas. Em GTA V, a jogabilidade é mostrada em perspectiva de terceira pessoa e o mundo pode ser atravessado a pé ou com veículos. Os jogadores controlam 3 protagonistas e podem alternar entre eles, durante e fora das missões. A história é centrada em sequências de assaltos, com muitas missões envolvendo jogabilidade de tiro e direção. Um sistema de procurado define a resposta e a agressividade das forças da lei contra os crimes cometidos pelo jogador. O modo multijogador, chamado de Grand Theft Auto Online, permite que até 30 jogadores explorem o mundo e entrem em partidas cooperativas ou competitivas. GTA V recebeu uma enorme campanha de divulgação e altas expectativas. Quebrando recordes de vendas na indústria, tornou-se o produto de entretenimento mais rapidamente vendido da história, arrecadando 800 milhões de dólares na estreia e alcançando 1 bilhão em apenas 3 dias. Foi aclamado pela crítica, que elogiou seu desenho de múltiplos protagonistas, um mundo aberto, apresentação e jogabilidade. Considerado um dos títulos mais importantes da 7ª geração de consoles, Grand Theft Auto V também venceu vários prêmios, incluindo o de Jogo do Ano de diversas publicações. O primeiro lugar fica com Kinect Adventures. Lançado em 2010, é uma coleção de 5 minigames de aventura e esportes e foi desenvolvido pela Good Science Studio, uma subsidiária da Microsoft Game Studios. Foi revelado na E3 de 2010 e passou a se tornar o jogo mais vendido do Xbox 360, vendendo 24 milhões de unidades em todo o mundo. O Xbox One é o terceiro console da Microsoft desde o lançamento do Xbox. Foi introduzido ao mercado 8 anos após o lançamento do Xbox 360, em novembro de 2013. O Xbox One apresenta jogos com gráficos de alta definição, superiores aos vistos do seu antecessor e similares aos apresentados pelo seu maior concorrente, o PlayStation 4. As especificações do Xbox One são: processador com arquitetura 64 bits, um AMD Jaguar octa-core que vai de 1.75 até 2.86 GHz. Possui 8 GB de memória RAM DDR3. A GPU é uma AMD Radeon, com 768 cores, que roda a 853 MHz. Possui HD de 500 GB, capacidade para ler Blu-ray e DVD. O som é Surround 7.1. A tecnologia apresentada no primeiro Kinect recebeu uma grandiosa evolução em todos os sentidos. O detector de movimentos ficou muito mais preciso, identificando facilmente gestos sutis como mover os dedos, girar o pulso ou mesmo suas expressões faciais e até identificar seu batimento cardíaco. É possível até identificar a força empregada a um movimento como um soco. Ao final de 2015, cerca de 2 anos após o lançamento do dispositivo, a Microsoft anunciou a retrocompatibilidade. Isso permitiria que os jogos de Xbox 360 funcionassem no One. Essa funcionalidade havia sido considerada previamente, mas utilizando a tecnologia de streaming, o que dependeria de internet, e foi descartada em seguida para ser desenvolvida como de fato um emulador. Depois do lançamento da primeira versão do One, foram lançadas mais 2 versões, o Xbox One S em 2016 e o Xbox One X em 2017. Se comparadas as especificações, as diferenças entre o Xbox One e o One S é basicamente a GPU, que passou de 853 para 914 MHz, garantindo o suporte a 4K. Ao comparar a versão do X, temos mudanças na CPU, memória e GPU. Mais recentemente, os donos de Xbox One receberam a notícia de que o recurso de retrocompatibilidade for estendido para a versão original do Xbox. Agora, vamos ver a lista de jogos mais vendidos. Em sexto lugar está o jogo que lançou o primeiro sistema de mods em um jogo para consoles. Fallout 4 é um jogo de gênero RPG de ação ambientado em um mundo aberto produzido pela Bethesda Game Studios.
sendo o quinto título principal da série Fallout. Lançado em 2015, foram vendidas mais de 4.620.000. Fallout foi um sucesso de vendas e de crítica. Recebeu muitos elogios sobre a profundidade do mundo do jogo, a liberdade dada ao jogador, a quantidade de coisas para fazer, a história, o sistema de profissões, os personagens e a trilha sonora. A qualidade gráfica, contudo, não foi unânime e os problemas técnicos foram criticados. O jogo faturou mais de 750 milhões de dólares nas primeiras 24 horas de lançamento. A história começa na manhã do dia 23 de outubro de 2077, na casa do personagem do jogador em Sanctuary Hills, localizado perto de Concord, Massachusetts. O personagem está em casa com seu cônjuge, seu filho Sean, seu mordomo robótico Codsworth. À medida que o personagem do jogador está se preparando para um evento no Veterans Hall, em Cambridge, um representante da Vault Tech vem informá-lo de que sua família é aprovada para entrar na Vault 111, o abrigo local. Momentos depois, um boletim de notícias avisa sobre um ataque nuclear recebido, levando a família a evacuar para a Vault. Eles entram exatamente quando a bomba nuclear explode. Ao entrar no Vault, o personagem do jogador e sua família são enganados para entrar em tubos criogênicos e são congelados vivos. Após um período de tempo desconhecido, o personagem do jogador e seu cônjuge são despertados por dois estranhos, e o jogador testemunha o sequestro de Sean e o assassinato de seu cônjuge. O jogador é colocado de volta no sono criogênico, mas consegue se libertar quando o sistema de suporte de vida para de funcionar. O jogador descobre ser o único sobrevivente da Vault 111 e promete vingar a morte de seu cônjuge e encontrar Sean. Com 4,82 milhões de cópias vendidas, lançado em 2006 pela Electronic Arts, está Battlefield 1. Semelhante aos seus predecessores, o Battlefield 1 é um jogo de tiro em primeira pessoa que enfatiza o trabalho em equipe. O período do jogo se passa na Primeira Guerra Mundial e é inspirado em eventos históricos. Os jogadores podem usar as armas da Primeira Guerra Mundial, incluindo rifles automáticos e semiautomáticos, artilharia, lança-chamas e gás de mostarda para combater adversários. O combate corpo a corpo foi retrabalhado. Foram introduzidas novas armas, como sabres, trincheiras e pás. Essas armas corpo a corpo foram divididas em 3 grupos: pesado, médio e leve. Os jogadores também podem assumir o controle de vários veículos blindados, incluindo tanques leves e pesados, caminhões blindados, carros, torpedos, aeronaves, um trem blindado, veículos de reconhecimento, bem como montar cavalos na batalha. Ambientes destrutíveis e personalização de armas, características presentes nos jogos anteriores, foram retornados a Battlefield 1 e são mais dinâmicos. Once this is over, after all we have done, they will order you to kill us. Com mais de 4.850.000 membros, Halo 5 Guardians é a sequência de Halo 4. Revelado oficialmente em 16 de maio de 2014, Halo 5 foi produzido pela 343 Industries e publicado pela Microsoft Studios em 27 de outubro de 2015 para Xbox One. Em Halo 5 Guardians, as habilidades de armadura foram substituídas por melhoramentos conhecidos como habilidades Spartan, sempre disponíveis para todos os jogadores. Há também um maior foco na mobilidade, é possível utilizar o propulsor quando necessário, que permite um movimento omnidirecional. A função para correr continua presente, mas os escudos não recarregam enquanto o jogador corre. Uma nova característica, Smart Scope, permite que os jogadores apontem a mira da arma de uma maneira similar a outros jogos do gênero. No entanto, com armas sem mira telescópica é unicamente um efeito cosmético. Halo 5 Guardians é o primeiro grande título Halo sem qualquer opção de tela dividida, seja local, multiplayer online e campanha, bem como também não suporta jogos em LAN. No entanto, é possível jogar a campanha em modo cooperativo via Xbox Live. Call of Duty Advanced Warfare leva o terceiro lugar, com mais de 5 milhões de cópias vendidas. Lançado em 2014, o FPS produzido pela Sledgehammer Games e publicado pela Activision é o 11º jogo da série Call of Duty, e o primeiro a ser produzido principalmente pela Sledgehammer Games. O jogador controla Jack Mitchell, um soldado da Atlas e ex-fuzileiro que perdeu seu braço esquerdo numa batalha contra a Coreia do Norte. Mitchell, com o apoio de outros soldados e tecnologia de ponta, tem de lutar contra o KVA, enquanto descobre uma conspiração mundial que envolve a Atlas. O jogo tem diversas mudanças em comparação aos anteriores. Advanced Warfare não usa o tradicional HUD, ao invés disso, toda a informação relacionada com o jogador é mostrada através de projeções holográficas a partir da arma equipada.
O GTA V para Xbox One é uma remasterização da versão lançada para o Xbox 360. Lançado em 2014, conta com 7,05 milhões de cópias vendidas. Essa versão remasterizada possui uma renderização de distância maior, texturas aprimoradas, tráfego de veículos mais intenso, efeitos climáticos melhorados, nova vegetação e animais, além de um novo modo de perspectiva em primeira pessoa. Tal como os antecedentes, Call of Duty Black Ops 3 é um jogo de tiro em primeira pessoa. Atualmente segue em primeiro lugar como o jogo mais vendido, com 7,3 milhões de vendas. A campanha suporta 4 jogadores em modo cooperativo e uma arena de jogo mais aberta permitindo ter várias possibilidades de terminar um nível. Também possui seu próprio sistema de progressão, que permite desbloquear seus próprios itens, usados depois para comprar armas e equipamentos ao longo da campanha. O jogo também tem um modo de dificuldade realista, o jogador morre quando é atingido por uma bala. Pela primeira vez na série, é dada a opção da escolha entre personagem feminina ou masculino, para controlar durante a campanha. O multiplayer introduz um novo sistema de movimentos com jatos, que permite ao jogador correr nas paredes, deslizar e dar saltos no ar, ao mesmo tempo que controla uma arma. Também é introduzido um novo sistema de classes, os especialistas, 9 soldados diferentes com as suas próprias armas e estilos. O modo zumbis tem uma narrativa totalmente separada da campanha principal, tem o seu próprio progresso em XP e sua própria campanha, além do modo multijogador. Bom, esse foi um resumo de 20 anos de história do Xbox. Espero que tenham gostado e até a próxima.